Voltamos agora ao segundo bloco para falar sobre a celebração do casamento. Então, eu havia adiantado a vocês que o casamento, ele por ser um ato formal e solene, ele tem algumas etapas que precisam ser observadas sob o risco de termos um casamento inválido. Então, feita a habilitação, marcada a data do casamento, agora é preciso que ocorra a sua celebração. E a celebração do casamento é uma solenidade. E não porque é uma solenidade por convenção social, e sim porque a lei exige que seja. Então, o casamento, ele precisa ser celebrado no dia, na hora e no lugar que tenha sido previamente designado pela autoridade. Então, eu posso celebrar o casamento no próprio prédio do registro civil, no prédio público, ou posso, mediante pagamento de uma taxa e prévio agendamento, pedir o deslocamento do oficial e do juiz de paz para que esse casamento seja celebrado em prédio particular. É possível? É possível, desde que o casamento esteja com portas abertas durante toda a cerimônia, tá? Então, de qualquer maneira, sendo celebrado no cartório ou num prédio particular, com toda a publicidade e de portas abertas, devem estar presentes, no mínimo, 2 testemunhas, que podem ou não ser parentes dos cônjuges, dos contraentes, tá? Importante que essas 2 testemunhas não precisam necessariamente ser as testemunhas indicadas lá na habilitação, porque quando eu inicio a habilitação para o casamento, ou seja, quando eu faço o pedido de habilitação para o casamento, eu indico 2 testemunhas. Mas na celebração, essas testemunhas não precisam ser as mesmas. Então, eu posso simplesmente catar 2 pessoas que estejam lá no momento da minha celebração e chamá-las para serem as testemunhas do meu casamento. Mas é importante que, gente, as portas devem estar abertas para permitir que qualquer pessoa possa opor uma causa de impedimento, por exemplo, tá? Bom, como é que funciona essa celebração? Os contraentes devem estar presentes em pessoa ou por seu procurador especial, lembrando que os nubentes podem ser substituídos por seus procuradores, é possível casar por procuração, com poderes especiais e por instrumento público, juntamente com as testemunhas e o oficial do registro. E aí, o presidente do ato, depois de ouvir os nubentes de que pretendem casar por livre e espontânea vontade, vai declarar efetuado o casamento. E aí o artigo 1535 diz, nestes termos, ou seja, o legislador me diz exatamente a frase que eu devo falar, de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Então, aquele texto lindo que a gente ouve nos casamentos, ele, na verdade, é um texto legal, é um texto previsto na norma, lá no 1535, tá? Depois dos nubentes concordarem, então, dizendo que sim, o juiz de paz ou oficial do registro tenha poderes para celebrar o ato, vai declarar casados, todo mundo vai assinar a ata, todo mundo, digo, os nubentes as suas testemunhas, o oficial e o juiz de paz vão assinar a ata, e vai ser expedida a certidão de casamento, tá? Que é o instrumento que prova que aquele casamento ocorreu. Mas, cuidado, e isso eu já tive a oportunidade de presenciar. A cerimônia do casamento, ela vai ser imediatamente suspensa se ocorrer alguma destas 3 situações. Primeiro, se um dos nubentes recusar a solene afirmação de sua vontade, e olhem só, a solene afirmação de sua vontade, porque
A manifestação da vontade no casamento é um ato solene, portanto, se não é observada a solenidade que a lei prevê, artigo 166, nulidade absoluta. 2. Se um dos nubentes declarar que não é livre e espontânea a manifestação da sua vontade. Ou 3. Se um dos nubentes se manifestar arrependido. E aí, é o oficial ou o juiz de paz que vai analisar a situação, que vai analisar o caso concreto. Aí pensem, se um dos nubentes dá causa a um desses fatos, né? A um desses 3 fatos, ou diz que não, ou diz que está sendo coagido, ou manifesta ali um certo arrependimento, e o ato for suspenso, ele não pode se retratar no mesmo dia. Aí eu vou contar para vocês o que eu presenciei. Um belo dia, num casamento, em casa. Um casamento simples, para amigos íntimos, devia ter no máximo 30 pessoas. Chega o juiz de paz, é no horário, não tem nada de romântico, é no horário, se atrasou eles vão embora. E aí na hora de perguntar se aceita casar com fulano de tal, o noivo resolveu fazer uma gracinha, virou para a plateia e disse, não sei, será que eu quero? E aí nesse momento o juiz de paz fechou seu caderno, suspendeu o casamento e foi embora. E não pode retratar no mesmo dia, não adiantou o noivo dizer que era brincadeira, que era absolutamente nada. O casamento terminou ali mesmo. Porque se ele chega a fazer o casamento e um dos noivos se manifestou arrependido e uma das testemunhas diz, olha, ele se manifestou arrependido de fato, o casamento é nulo. E aí o casamento acabou. Nunca mais ouvi falar desse casal, inclusive não sei se voltaram se remarcaram essa cerimônia ou não. Eu, pelo menos, não assisti mais esse casamento. Então, muito cuidado, tá? Existe também o que nós chamamos de casamento num culpativo, que tem uma solenidade específica. O casamento num culpativo é aquele que acontece quando um dos nubentes está impossibilitado de ir ao próprio casamento em razão de uma moléstia grave. Aí, nesse caso, o presidente ele vai até o lugar onde está o nubente impedido, né? Em caso de urgência mesmo, que seja à noite, e perante 2 testemunhas que saibam ler e escrever, ele vai celebrar o casamento, tá? E pode ainda, em caso de extrema urgência, pode esse casamento ser celebrado sem uma autoridade competente. E aí, qualquer substituto legal, até o oficial do registro, ou nomeia algum outro funcionário ad hoc como presidente para o ato, pode também celebrar, tá? E aí ele vai fazer um termo avulso que depois vai ser levado a registro no respectivo registro, tá? E existe um outro casamento que é ainda mais excepcional, que é o casamento do 1540, quando um dos nubentes estiver em iminente risco de vida e não tiver presença de nenhuma autoridade a qual incumba presidir o ato, nem nenhum substituto, o casamento pode ser celebrado na presença de 6 testemunhas, tá? Mas essas 6 testemunhas não podem ser parentes em linha reta ou colaterais até 2º grau. Então, pode ser sobrinho, pode ser tio, pode ser primo e pode ser uma pessoa completamente desconhecida ou do círculo de amizade. Mas não pode ser pai, mãe, avô, filho, neto, aí não pode, nem irmão, tá? Bom, depois que é celebrado esse casamento perante as 6 testemunhas, essas testemunhas devem comparecer perante a autoridade judicial mais próxima em até 10 dias da celebração e eles vão tomar a termo, reduzir a termo a declaração, né, de que essas pessoas foram convocadas pela pessoa doente, que ele parecia estar em perigo de vida, mas em perfeito juízo, ou seja, ele tinha condições de manifestar de modo inequívoco a sua vontade, e que na presença dessas 6 testemunhas, eles declararam os nubentes, né, de forma livre e espontânea, terem se recebido por marido e mulher. Além dessas declarações, o juiz pode solicitar outras diligências
que ele entender necessárias para verificar se esses nubentes poderiam ter se habilitado previamente, se eles poderiam ter marcado uma data, etc. e tal, e vai ouvir os interessados no prazo de até 15 dias. Se for verificado que realmente não houve tempo para uma habilitação prévia, não haviam condições de saúde para habilitação prévia, que não houve tempo de planejar aquele momento, se for verificada a idoneidade das declarações e dos nubentes, aí o juiz vai mandar que se assente o registro, né, que se lavre o registro e emitir a certidão de nascimento com data retroativa ao dia da celebração, tá? Se, por acaso, aquela pessoa que estava em iminente risco de vida convalescer, né, morrer, e puder ratificar o casamento na presença da autoridade, ou seja, os próprios nubentes, em conjunto, eles vão até a autoridade ratificar o seu casamento, aí é desnecessário se fazer toda essa averiguação prévia que o juiz, a princípio, tem o direito de determinar, tá? Bom, e as invalidades? Celebrado o casamento, precisamos saber se aquele casamento ele é ou não válido, né? Se ele vai produzir todos os efeitos que se espera que o casamento produza. Eu já antecipei para vocês os casos de nulidade absoluta. Então, ou nas causas gerais de invalidade do negócio jurídico, previstas no artigo 166 do Código Civil, ou casamentos contraídos sob a infringência de impedimento. Esses são os casos que levam à nulidade absoluta do casamento, tá? Essa nulidade, ela precisa ser alegada em ação, que é a ação declaratória de nulidade, e a legitimidade para a propor-ação é de qualquer interessado ou do Ministério Público que tem legitimidade concorrente, tá? A única causa de nulidade absoluta prevista lá no 1548 do Código Civil é essa. Nós tínhamos uma outra nulidade absoluta prevista, que era das pessoas com deficiência, tá? E essa nulidade, ela foi revogada, ela deixou de existir com o advento da Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que no artigo 6º garante plena capacidade à pessoa com deficiência, inclusive que esteja sob curatela, porque a curatela não atingirá ou não impedirá, por exemplo, o casamento, tá? Então, só a título de curiosidade, né, o artigo 6º da Lei 13.146 prevê que a deficiência, além de não afetar a plena capacidade civil da pessoa, não impede, mesmo que essa pessoa esteja curatelada, de casar e de constituir união estável, de exercer direitos sexuais e reprodutivos, de exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso às informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, que é o livre planejamento familiar previsto na Constituição Federal, no artigo 224, o direito de conservar a sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória, exercer o direito à família, à convivência familiar e comunitária, e ainda exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção, como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá? Então, não há nenhum impedimento legal para que essas pessoas casem, elas não precisam de autorização especial para casar, e casando, o casamento não é nulo nem anulável, ok? Bom, e as causas de anulabilidade? Essas sim, temos mais opções de anulabilidade, como por exemplo, é anulável o casamento de quem não completou a idade mínima para casar. Cuidado, é aqui que entra aquele debate do 1520. Parte da doutrina está sustentando que o inciso 1 do 1550 foi revogado junto com o 1520. Portanto, o casamento de quem ainda não completou a idade mínima para casar seria nulo a partir do novo 1520, não mais anulável.
O inciso 2, que fala do menor em idade núbil, ou seja, aquele adolescente entre 16 e 18 anos de idade, que case sem a autorização prévia do seu representante legal. Também será anulável o casamento que apresentar vício da vontade, erro, dolo, lesão, coação, estado de perigo. Ainda que aqui nos artigos 1556 a 1558 só se fale em erro e coação, qualquer figura ou defeito, vício do negócio jurídico é aplicável ao casamento também. Também será anulável o casamento do incapaz de consentir ou de manifestar de modo inequívoco seu consentimento, que é aquela causa prevista no artigo 4º do Código Civil, que é uma causa de incapacidade relativa. Também é anulável o casamento que for realizado pelo mandatário, ou seja, aquele casamento por procuração, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato e não sobrevindo coabitação entre os cônjuges, e por incompetência da autoridade celebrante. Por isso a importância daquelas formalidades no casamento não culpativo, em que, caso tenha sido celebrado por outra autoridade em razão da urgência, de se proceder à regularização dessa autoridade posteriormente ao casamento, para que não venha a ser anulado aquele casamento, tá? O parágrafo 2º do artigo 1550 ressalva que a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Portanto, não há impedimento e tampouco é causa de anulabilidade casamento de pessoas com deficiência, ainda que essa deficiência seja de ordem mental ou intelectual. Tá? Importante vocês relembrarem os prazos de anulação do casamento. Os prazos de anulação do casamento, gente, dependem da causa de anulação. O casamento nulo de pleno direito não tem prazo para que a ação seja proposta, porque as nulidades absolutas não convalescem com o decurso de tempo, né? Ou seja, não há prazo prescricional, tampouco prazo decadencial, diferente das anulabilidades, porque as anulabilidades, por terem como causa matéria de ordem privada, elas convalescem com o decurso de tempo. Então, eu tenho prazo prescricional para alegar e para mover as ações, tá? Então, por exemplo, o casamento do menor, né? Quando não tiver sido autorizado pelo representante legal, pai ou mãe, ele só pode ser anulado se a ação for proposta em até 180 dias, por iniciativa do próprio incapaz, e esse prazo vai correr do dia em que ele completar a maioridade civil, ou do dia em que ele deixar de ser incapaz, ou do dia do casamento, se a ação for proposta pelos representantes legais, ou do dia da morte, se a ação for proposta pelos herdeiros, tá? Cuidado, que se os representantes legais tiverem assistido ao casamento ou tiverem, de qualquer outro modo, manifestado o seu aceite, manifestado sua concordância, o casamento não será anulado, porque aí vai se entender que eles confirmaram o ato, tá? Outras causas, né, de anulação, vamos lá, será de 180 dias. No caso de incompetência da autoridade celebrante, será de até 2 anos. No caso também de 180 dias, no caso dos incapazes de consentir, será de 2 anos em caso de incompetência da autoridade celebrante, de 3 anos no caso de erro essencial quanto à pessoa, que é o casamento putativo, e, por fim, será de 4 anos no caso de coação, tá? Encerrando aqui o casamento, já vamos fazer o paralelo com a união estável. A união estável, que ao contrário do casamento, não é um negócio jurídico formal e solene. E por isso é legal de fazer o paralelo quando a gente fala do casamento.
Porque, ao contrário do casamento, a união estável ela acontece simplesmente em decorrência do nosso comportamento. Então, eu vou me comportando, eu vou me considerando casada, claro, de comum acordo, né? Conheço muita gente que acha que vive em união estável e não vive. E se eu preencho os requisitos previstos na lei, eu estou vivendo em união estável. Mas, para que eu viva em união estável, eu preciso preencher os requisitos legais. E os requisitos legais, é claro, eles estão previstos no Código Civil, lá no artigo 1723, tá? Então, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, não mais entre homem e mulher, é entre duas pessoas. Isso já é uma questão, inclusive, ultrapassada, nem é mais um debate, né, atual. Já ultrapassamos essa barreira normativa de que o casamento homossexual, isso já está suficientemente debatido e decidido pelos tribunais superiores, não se discute mais. O casamento homossexual ou homoafetivo, como preferirem chamar, ele não pode ser proibido, né? Ou seja, ele é permitido pelo ordenamento jurídico vigente, em especial pela Constituição Federal, desde que essa relação seja entre duas pessoas, tá valendo, tá? Então, como é que tem que ser a união estável para que ela seja devidamente reconhecida e alcance aquela proteção legal prevista na Constituição Federal? Tem que ser baseada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Vou fazer algumas considerações sobre estes requisitos, iniciando já pela convivência pública. Conviver publicamente não significa uma exposição constante da relação, mas significa que deve haver publicidade. Então, não pode ser uma relação oculta, uma relação que seja escondida da família ou dos amigos, aquela pessoa que os amigos nunca viram, só ouviram falar, aquela pessoa que a família sequer convive, tá? Ou seja, só existe uma união estável dentro de casa, fora de casa não tem união estável nenhuma. Não. Essa união estável ela tem que acontecer com os demais, né? Ou seja, é uma relação que vincula os demais familiares, tanto que eu me torno parente por afinidade dos familiares do meu cônjuge, né? E do meu companheiro. Porque aqui na união estável também acontece o parentesco por afinidade. Então, a convivência pública é aquela que as pessoas reconhecem aquele casal em sociedade. Então, que ninguém vai perguntar, me apresenta a tua certidão de casamento. Não, eu presumo que aquele é um casal, porque eles se comportam como tal. Tá? Essa é a convivência pública. A continuidade não significa que não possam ocorrer rompimentos ao longo da relação, ou brigas, ou desentendimentos, porque isso é natural de qualquer relação. O que não pode é ocorrer um rompimento que tenha caráter definitivo, ainda que voltem a se relacionar depois de um tempo. Aí, nesse caso, eu vou considerar que houve um primeiro período de união estável, um rompimento, em que não se tem eficácia da relação, e uma nova união estável em período posterior. O que eu não posso, né, é negar a existência de uma união estável, é negar o reconhecimento de uma união estável, porque houveram brigas ou desentendimentos durante a relação. A continuidade é uma aparência de continuidade, ou seja, aos olhos da sociedade da família, em que pese tenha ocorrido um desentendimento, aquela unidade familiar não se desfez, tá? E deve ser duradoura. Isso não quer dizer que tenha um prazo para reconhecimento, como já houve na legislação, mas sim que ela deve se propagar no tempo. Não é aquela que eu começo já com data de fim. Eu tinha um amigo que iniciava as relações com prazo determinado. Não, com essa eu vou ficar até o dia 30 de janeiro, porque depois eu tenho um compromisso imediato. E é sério, ele fazia isso. Bom, ainda que ele tivesse toda uma aparência de união estável, não era uma união estável, porque eu não posso iniciar uma relação de casamento,
de que tenha o objetivo de constituir família, com data para o fim, né? Então, esse duradouro tem que pelo menos dar a impressão de que as pessoas pretendem projetar no tempo a sua relação. Pode durar pouco, pode. A gente não sabe. Quando inicia a convivência, que pode acontecer. Mas a intenção era que se propagasse no tempo, tá? E por fim, com o objetivo de constituir família, que não significa procriar. Isso é outra questão superada. E sim, parecer um núcleo familiar. Então, ver presente naquela relação os princípios da solidariedade, da lealdade, da cooperação mútua. Né? Então, quando eu olho aquela relação, quando eu avalio aquela relação, estão presentes todos esses elementos que estariam presentes também no casamento. E vejam que aqui a coabitação ela não aparece. Porque a coabitação não é um requisito de configuração de união estável. Pode ser uma prova muito importante para a configuração, mas não é um requisito, de modo que eu posso reconhecer a união estável entre casais que não coabitam. A união estável, relembrando, ela não vai se constituir se ocorrer algum dos impedimentos do casamento. Então, se alguma daquelas causas de impedimento do casamento estiver presente, ou seja, as pessoas não podem casar, né? Supondo, me apaixono pelo meu sogro. E aí eu dissolvo o meu casamento e passo a viver com o meu sogro. Eu sei que eu não posso casar com o meu sogro, porque ele é meu parente por afinidade. Portanto, meu casamento seria nulo, porque é uma causa de impedimento. Aí eu passo a viver em união estável, ou acredito que estou vivendo em união estável. Não estou. Por quê? Porque a causa de impedimento impede a configuração da união estável. Eu estarei vivendo em um concubinato. A única exceção, relembrando, do artigo 1521, que se aplica à união estável, é a causa de impedimento do inciso 6º. Pessoas casadas podem constituir união estável, desde que estejam separadas de fato, tá? De fato ou judicialmente, mas o que interessa é separadas de fato. E as causas suspensivas do artigo 1523? Elas não impedem a configuração da união estável, mas, matéria já superada no STJ, elas também impõem o regime da separação obrigatória de bens à união estável. Então, se ao casar, eu deveria casar no regime da separação obrigatória de bens, ao constituir uma união estável, as mesmas causas que me levariam ao regime da separação obrigatória de bens vão me levar ao mesmo regime na união estável. Eu também não vou ter liberdade para pactuar um regime diverso. Na união estável, assim como no casamento, o regime geral é o regime da comunhão parcial de bens. Mas eu posso, junto com meu companheiro, pactuar um regime diverso, qualquer regime previsto em lei, ou criar um regime próprio, sem problema nenhum, desde que eu faça por contrato escrito. Esse contrato escrito, lembrando, ele é feito por meio de instrumento público, que é a escritura de união estável. Eu não preciso ter uma escritura de união estável, mas se eu quiser reconhecer a minha união estável perante o Estado, eu faço por meio de escritura pública lá no tabelionato, tá? Posso ainda converter a minha união estável em casamento. Mas para fazer isso, eu vou fazer todo aquele procedimento de habilitação do casamento. E aí, o juiz respectivo do assento do registro civil, né? E aí eu vou ter que entrar com uma ação para converter a minha união estável em casamento, fazer a habilitação, aí o juiz vai mandar converter com data retroativa. Um ponto importante já decidido jurisprudencialmente. Converto minha união estável em casamento e a partir dali eu quero outro regime de bens. O regime de bens não retroage. Então, a data da minha relação vai retroagir o início da união estável. Mas o regime de bens não. Vivo em união estável há 10 anos e agora eu quero formalizar a minha união estável. Aí vamos até o tabelionato e escolhemos lá o regime da separação convencional de bens.
A partir dali, o regime da separação convencional de bens vai vigorar. Antes, não. É o regime da comunhão parcial. Ou seja, o regime de bens não retroage no tempo. Todo o tempo de união estável será reconhecido retroativamente. Porém, o regime de bens, não. Tá? Finalizamos assim esse nosso segundo bloco. Já voltamos no terceiro bloco para falar sobre os regimes de bens que se aplicam tanto à união estável quanto ao casamento. Até daqui a pouquinho.